Foi tamanha a crueldade do céu, e talvez em parte dos homens, que se tem por certo que do mês de março a julho, mais de 100.000 criaturas humanas perderam a vida dentro dos muros da cidade de Florença, e que talvez, antes desta mortandade, não se imaginasse que lá haveria tanta gente assim? Qualquer coincidência com a nossa realidade não é uma surpresa, mas a gente não está falando aqui da Covid-19, e sim da peste negra, aquela doença terrível que dizimou uma grande parte da população na Europa. Esse trecho que eu li para vocês foi retirado de um clássico da literatura ocidental, o Decamerão. Eu sou a professora Flávia Azevedo, estou aqui a convite da professora Jaqueline Donada para fazer alguma leiturinha de pandemia. E eu fiquei me perguntando, quando eu soube da proposta de falar rapidamente sobre alguma obra que se desdobrasse em algum tipo de reflexão para esse momento que a gente está vivendo. E aí logo eu me lembrei do Decamerão, que eu li já há alguns anos atrás, Ele era um clássico que eu tinha, assim, um certo medo de ler quando eu não sabia do que se tratava. Eu achava, nossa, é do Boccaccio, deve ser muito difícil. Mas quando eu descobri que as histórias se passavam durante o período da peste negra, que foi um dos assuntos que eu mais gostei de estudar nas aulas de história, eu fiquei animada, para ler o livro, e para minha surpresa ele foi bem acessível, Foi uma leitura que eu gostei muito de fazer, e eu espero que esse vídeo motive vocês também a conhecer um pouquinho, desse livro. Temos que falar um pouquinho sobre o Giovanni Boccaccio, que juntamente com outros dois nomes que vocês provavelmente já ouviram falar, que é o Dante Alighieri e o Francesco Petrarca, eles formaram o maior terceto da literatura italiana, São três autores que foram responsáveis, assim, por colocar a literatura italiana numa posição dominante sobre todas as demais, E criou, assim, as bases intelectuais do mundo moderno. O Giovanni Boccaccio, eu acho que ele foi o iniciador, da prosa e da ficção moderna. Em que contexto, que o Giovanni Boccaccio escreveu esse livro? Depois de passar uma temporada em Nápoles, ele retorna a Florença, no ano de 1348, e encontra o mundo desabando. É o ano da peste negra e a cidade está sendo dizimada. Acredita-se que o Boccaccio iniciou a escrita da obra nesse ano de 1348 e que finalizou apenas em 1353. Então, durante a fúria desse flagelo terrível, que veio do Oriente e matou 1/3 da população da Europa e provavelmente 1/5 dos habitantes de Florença, motivou o Boccaccio a escrever. E, inclusive, ele, perdeu muitos parentes para a peste, inclusive o pai. Bom, o título, vamos falar um pouquinho sobre o título? Decamerone é uma palavra que vem do grego. Deca significa 10 e emerai dias. Então, o título se refere ao período no qual a obra se passa. Então, um resumo rápido, da obra. Se é possível resumir rapidamente uma obra tão grande, Enquanto a cidade de Florença, então, ela explode, nessa degradação física e moral causada pela peste negra, 10 jovens, 7 moças e 3 rapazes, eles decidem fugir da cidade, e de todo o embrutecimento, decorrente de tudo que estava acontecendo, e eles se retiram para uma vila nas montanhas que se chama Fiesole. E ali eles contam 10 histórias diariamente durante 10 dias. Então, toda a vida humana, com seus encontros e desencontros, todos os sentimentos que fazem parte da nossa realidade, temas como morte, superação, aparecem ali. Vai-se da degradação à elevação, depois que a gente termina o livro. Em termos de estrutura, assim como a Divina Comédia é composta por 100 cantos, o Decamerão possui 100 novelas, escritas em dialeto toscano. Então a gente pode dizer que o Boccaccio constrói um microcosmo, refletindo no âmbito dessas 100 novelas todos os aspectos da vida humana, e o que é muito interessante, em todos os níveis sociais. A narrativa, a gente pode dizer que ela é dedicada à doçura, ao prazer, em até alguns momentos tem os trechos cômicos, mas ela se inicia com a descrição do horror da peste negra devorando a cidade de Florença. A gente tem que lembrar que essa doença ela subverteu toda a ordem, moral e civil, anulando a autoridade da lei, quebrando todas as barreiras e defesas que existiam na época,
invadindo, dissolvendo os ambientes sociais, e muitas coisas ruíram, né, a partir disso. Então eu queria ler para vocês um trechinho aqui que fala sobre uma descrição, né, da peste, do que aconteceu. Maior era o espetáculo da miséria da gente miúda, e talvez em grande parte da mediana, pois essas pessoas, retidas em casa pela esperança ou pela pobreza, permanecendo na vizinhança, adoeciam aos milhares, e não sendo servidas nem ajudadas por coisa alguma, morriam todas quase sem nenhuma redenção. Várias expiravam na via pública de dia ou de noite, muitas outras que expiravam em casa. Os vizinhos percebiam que estavam mortas mais pelo fedor do corpo em decomposição do que por outros meios. E tudo se enchia destes e de outros que morriam por toda parte. Os vizinhos, em geral, movidos tanto pelo temor de que a decomposição dos corpos os afetasse, quanto pela caridade que tinham pelos falecidos, observavam um mesmo costume. Sozinhos ou com a ajuda de carregadores, quando podiam contar com estes, tiravam os finados de suas respectivas casas e os punham diante da porta, onde, sobretudo pelas manhãs, um sem número deles podia ser visto por quem quer que passasse. Então, providenciavam ataúdes e os carregavam. Alguns corpos, por falta de ataúdes, foram carregados sobre tábuas. O mesmo ataúde podia carregar 2 ou 3 mortos juntos. Isso não ocorreu só uma vez, mas seria possível enumerar vários que continham marido e mulher, 2 ou 3 irmãos, pai e filho e assim por diante. E foram inúmeras as vezes em que, indo 2 padres com uma cruz para alguém, 3 ou 4 ataúdes, levados por carregadores, se puseram atrás dela. E os padres, acreditando que tinham um morto para sepultar, na verdade tinham 6, 8 e às vezes mais. E tão pouco eram esses honrados por lágrimas, círios ou secto. Ao contrário, a coisa chegara a tal ponto que quem morria não recebia cuidados diferentes dos que hoje seriam dispensados às cabras, porque ficou bastante claro que, se o curso natural das coisas, com pequenos e raros danos, não pudera mostrar aos sábios o que deveria ser suportado com paciência, a enormidade dos males conseguiu tornar mais sagazes e resignados até mesmo os ignorantes. Não sendo bastante o solo sagrado para sepultar a grande quantidade de corpos que chegavam carregados às igrejas, a cada dia e quase a cada hora abriam-se nos cemitérios das igrejas, depois que todos os lugares ficassem ocupados. Enormes valas nas quais os corpos que chegavam eram postos a centenas. Eram eles empilhados em camadas, tal como a mercadoria na estiva dos navios, e cada camada era coberta com pouca terra até que a vala se enchesse até a borda. Bom, acho que aqui deu para ter uma ideia, né, do conteúdo dessa parte da obra que fala sobre a peste. Eu acho que não é muito diferente de algumas imagens que a gente tem visto nos noticiários, né, em relação ao estrago que a Covid-19 também tem feito, né, no nosso planeta. E eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta, que se tiverem algum tipo de curiosidade, deem uma espiadinha nessa obra. E é isso então. Nos encontramos aí no próximo vídeo de leiturinhas da pandemia.